Olá, eu sou Davi Juliano Ferreira Alves e esse é o trabalho computacional 2 de Algoritmos e Estrutura de Dados 2. Eis aqui o abstract falando sobre justamente a questão das manipulações de dados, classificando assim dois tipos de classificação de dados, que são os dados ordenados e não ordenados, que são uma parte são refinados e ordenados, enquanto a outra parte é desordenada e não refinada. E a introdução fala um pouco sobre como é atualmente essa parte de justamente de dados ordenados ou desordenados. E logo após você falar sobre dados ordenados e não ordenados, você precisa justamente de uma aplicação para isso. E uma das aplicações é o sistema de bancos de imagens, né? Onde é citado a própria Google, né? Que é uma das maiores, a maior representante dos sites de busca na internet, busca de qualquer tipo de coisa, tanto que eles possuem um vasto banco de imagens, né? E assim é utilizado de algumas estruturas de dados, né? Para você conseguir justamente acessar esses bancos de imagens. E é justamente essa parte de estruturas de dados vai ser aquilo que é fundamental para que a gente consiga construir o nosso banco de imagens. Como diversos bancos de imagem eles são grandes, então você precisa de uma estrutura de dados eficiente, porque você pode demorar muito tempo para você conseguir ter uma certa otimalidade na sua busca, na sua inserção, em qualquer coisa que você for fazer com o seu banco de imagens. Então eu vou dar o exemplo agora da árvore B, né, que é uma estrutura de dados um tanto quanto recorrente na questão de banco de imagens. Foi se construído um banco de imagens, né, que foi em parte pego de sites livre de direitos autorais e algumas pelo já citado Google Images, que é parte do banco de imagens da Google, né. Ele está nesse link. Esse link ele é direcionado para esse arquivo aqui. Esse arquivo ele tem o arquivo de banco de dados e esse aqui é o nosso banco de dados de imagem. A árvore B, ela nada mais é do que uma estrutura de dados, né? Ela é uma estrutura de dados onde você possui diversas chaves e nessas chaves você possui cada filho em determinada parte da chave, ou seja, se você tem uma chave, você tem dois filhos, cada um ligado ali. Então ela é autobalanceada. Se ela é autobalanceada, então quer dizer que ela se ajusta de acordo com a situação onde você vai inserindo. A partir do momento que você vai inserindo coisas dentro dela, ela vai se ajustando, né? Então a definição, seja D um inteiro, tal que D é maior do que 2, maior ou igual a 2, uma árvore é dita árvore B de ordem D se ela possui essas propriedades, que é a propriedade de cada chavinha ela ter no mínimo D e no máximo 2D chaves. Os nós não folhas com X chaves, elas vão ter X mais um filhos, que vai ser justamente, por exemplo, se você tem uma chave aqui no meio, aqui vou até dar o um exemplo aqui, se você tem uma chavinha aqui no meio, você vai ter dois filhos ligados a essa chave. Se você colocar mais uma aqui, você vai ter uma, duas, três, ou seja, vai ser um, dois, mais um, que vai ser a quantidade x mais um de filhos. Dado uma chave C, as chaves à esquerda devem ser menores do que C e as chaves à direita devem ser maiores do que C. É as mesmas propriedades da árvore de busca binária. E todas as folhas devem estar no mesmo nível. Como ela é autobalanceada, então todas as folhas devem estar numa mesma altura. A complexidade dessa estrutura de dado ela é O de log n, ou seja, ela é uma estrutura muito mais veloz do que aquelas que são O de n. Porque as estruturas que elas são O de n, elas são estruturas lineares iteráveis. E como ela é autobalanceada, a cada momento que você vai inserindo uma quantidade de chaves, de D até 2D, você consegue balancear ela. No caso da inserção das 100 imagens, foi se entrado 100 imagens, né? E ela ficou com uma altura 4, 4, 3, algo assim. Aqui está a definição do algoritmo. O algoritmo ele foi dado pelo Meteor, enfim. E aqui está o link de acesso. Ele está todo em Python. E aqui está algumas funções para você conseguir colocar a nossa estrutura de dados. A inserção ela é dada por meio de catálogos, ou seja, serão adicionadas 5 fotos de cada catálogo na árvore. Ali tem a insere catálogo, que vai ser basicamente você vai colocar o nome do catálogo que você vai inserir e ela vai inserir diretamente na árvore. Dado o número também, já que são 5 de cada catálogo, ela vai colocar o nome daquele catálogo mais o número, né? O print da imagem foi utilizado uma função image
E daí ele printa justamente no display, já já eu vou rodar isso daí com vocês. Tem um procura nome na árvore B, que foi para a primeira parte da árvore, e tem o procura na árvore B, que foi para a segunda. Aqui, para que houvesse o plot direitinho da foto, foi primeiro tratada as imagens, porque existem diversos tipos de imagens, mas a gente tratou ela para que ela imprimisse só em JPG. Primeiro essa primeira parte, que foi justamente inserir somente uma imagem na nossa árvore, né? E ela vai ser única, né? Então é meio que uma árvore trivial. O tempo de inserção dela foi 5,10 vezes 10 a menos 5 segundos, uma ordem de grandeza pequena. E o plot da imagem foi em 0,003835 segundos. Logo abaixo tem a comparação, tem uma tabela de comparação. Logo após ele é inserido todos os catálogos, e depois de inserir todos os catálogos, ele printa a árvore. E aqui até mesmo fala, a altura da árvore é 4. Depois disso daí a gente vai fazer as procuras, as pesquisas na árvore. E daí eu coloquei deixar a cargo do usuário, eu vou mostrar para vocês procurarem se aquilo dali está justamente na árvore, né? Então o tempo de execução do catálogo inexistente, de um catálogo que não existia, foi de 0.0002391 segundos, enquanto o tempo de execução do catálogo café foi de 0.02789. Eis aqui uma tabela que fala justamente sobre a imagem, o catálogo, a inserção e etc. E aqui também tem uma comparação entre as relações de grandeza. As ordens de grandeza da inserção, elas são de 10 a menos 5 até 10 a menos 4. Ou seja, é uma ordem de grandeza um tanto quanto aproximada e muito veloz. Enquanto da busca e do plot, elas também são muito velozes e também elas são um pouco mais demoradas do que justamente a inserção, porque às vezes o collab ele demora um pouco para plotar. Então, e eu fiz relativamente essa contagem dentro da função, o plot está dentro da função, ou seja, o tempo que demora para plotar também é contado. Então, essa alteraçãozinha. Mas ainda assim, ainda que o Collab demorou um pouco para fazer essa ação, a ordem de grandeza ainda assim é muito boa. Ou seja, a árvore B tem seus fatores de complexidade, entretanto ela é estrutura de dados super eficiente no quesito de otimização do tempo e armazenamento de dados. Agora eu vou rodar o código junto com vocês. Eis aqui o código. Primeiro a gente vai importar esses pacotes, né? Importações do pacote Python, né? Rodou. Agora a gente vai definir a árvore B. Após ser definida a árvore B, a gente vai justamente rodar as funções aqui embaixo. Vamos rodar agora, primeiramente, a árvore trivial, né? Rodamos a árvore trivial. A árvore trivial eu tomei a liberdade de colocar como caderno 1, até porque as minhas imagens eu já coloquei aqui no repositório. Então toda vez que eu for fazer esse tipo de coisa, eu tenho que colocar no meu repositório todas as imagens. Ok, aqui foi printado, ela demorou essa quantidade de segundos e o nó do caderno 1 ele foi encontrado. Aqui estão todos os catálogos da senha, que são 20 catálogos, né? Rodou. E eis aqui o print da árvore. Ela é de ordem 4, né? Ela é de altura 4 e ela está toda ordenada. Ordenada até certo ponto, porque ela é uma árvore, então ela tem seus ramos assim, mas só que ela está toda balanceada. Agora ele vai pedir um certo input. O input que eu tinha colocado era jogo. O jogo ele não foi encontrado, vou testar ele de novo. Vou colocar um que existe, o café. O café eu falei pra vocês que existia. Ó, o café 1 foi encontrado. Ó, vários caras aqui de café foram encontrados, ó, eles aqui. Café 1 foi encontrado, café 2 foi encontrado, café 4 foi encontrado. E ó, o tempo de execução foi esse daqui. Agora vamos colocar um cara que não existe. Vamos rodar ele aqui de novo. Vamos colocar quem não existe. Vamos lá, o jogo não existe. Jogo. Olha, o jogo 1 ele não foi encontrado, o jogo 2 não foi encontrado, o jogo 3 não foi encontrado, o jogo 4 também não, e nem o jogo 5. E o tempo de execução dele foi esse daqui. Esse é o trabalho computacional de AED2. Muito obrigado pela paciência e até a próxima.